Olá, bom dia. Vamos começar a analisar os principais índices americanos pelo S&P, que durante a semana passada me tinha deixado aqui, de certa forma, na dúvida, porque estava muito junto a um suporte importante, a zona aqui dos 2000, entre os 2000 e os 1990 pontos, mas que no gráfico horário apresentava aqui alguma discrepância. Tínhamos aqui uma sequência bastante bem definida de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior e eu tinha deixado esta zona, a zona do último máximo relativo nos 2020 pontos, como uma grande referência de curto prazo. Se houvesse ultrapassagem em alta deste ponto, teríamos um potencial rally ascendente. Se pelo contrário tivéssemos um novo mínimo relativo, era possível que tivéssemos uma continuação do movimento descendente. Por isso, a ordem de stop trigger eventual ficaria aqui na zona dos 2020 pontos. A verdade é que o S&P reagiu muito bem à tendência descendente de curtíssimo prazo e acabou já agora também em simultâneo com o toque na zona de suporte. Reparem que o início da reação aconteceu precisamente depois de intraday termos aqui no dia 2 de fevereiro, termos aqui uma penetração parcial desta zona de suporte e consequente reação em alta depois do toque na tal zona de suporte. Depois de ter entrado então e reagido muito bem à zona de suporte, arrancou para máximos e para máximos relativos e estamos neste momento a tocar na resistência parcial, ou se quisermos, se preferirmos, numa major resistência que marca o máximo relativo. Vai ser difícil de certa forma ultrapassar aqui esta resistência, esta zona de resistência, que ainda tem alguma amplitude. Estamos a falar de uma zona de resistência com uma amplitude de cerca de 1,2%, vai ser difícil de a ultrapassar numa primeira fase. É possível que durante a próxima semana tenhamos aqui uma entrada nesta zona de resistência e vamos para já ver aquilo que vai acontecer. É importante salientar também que o S&P está neste momento a mostrar aquilo que nos últimos meses ou mesmo anos não tinha vindo a apresentar. A última consolidação de médio prazo, repare-se que nós estamos aqui neste momento com uma consolidação que já dura cerca de 2 meses, uma lateralização de cerca de 2 meses. A última consolidação semelhante tinha acontecido aqui 1 mês e meio em outubro de 2012, um pouco mais prolongada aqui em maio de 2012, mesmo assim não ultrapassou 1 mês e meio. Tínhamos de recuar, ou teríamos de recuar até 2011 para ter uma consolidação que durou 5 meses. É por isso, de certa forma, repare-se neste padrão, nem sequer se pode considerar esta consolidação como uma consolidação lateral ascendente, como por exemplo aconteceu nesta zona. Por isso, de certa forma, é possível que tenhamos um prolongar deste movimento, ou mesmo, se tivermos um movimento semelhante a este de 2012, um prolongar com depois uma descida. O mesmo aconteceu aqui, por exemplo, em setembro de 2012. Vamos ver então o que é que daqui sai, mas isto para dizer que dificilmente, na minha opinião, teremos um breakout ascendente para breve. Provavelmente ou possivelmente teremos uma consolidação, uma continuação da consolidação e eventualmente podemos inclusive ter aqui uma consolidação um pouco mais descendente que se aproxima aqui da zona dos 1870 pontos, sem que isso coloque em causa a tendência ascendente de médio e longo prazo. De qualquer forma, vamos olhar aqui para o gráfico horário, só para tentarmos perceber onde é que poderão ter aqui uma eventual recaída às cotações. Estamos neste momento aqui nos 2061 pontos, não podemos considerar esta incursão ascendente como um breakout efetivo, por isso é possível que tenhamos já uma retração durante a próxima semana. Por esse motivo e por estarmos muito próximos da zona de resistência, eu vou-me manter neutral, mas neutral ligeiramente descendente. Vou esperar para ver o que acontece, mas quanto muito acredito que possamos ter uma eventual incursão aqui e depois reação descendente. Não acredito num breakout ascendente limpo, dificilmente isso, na minha opinião, irá acontecer. Passando para o Nasdaq e recapitulando também aquilo que vínhamos a dizer durante a semana passada, eu tinha deixado a possibilidade em aberto já há algum tempo de, se tivéssemos aqui um breakout limpo da consolidação logo no seu início, até ao início de janeiro, iríamos ter muito provavelmente uma projeção equivalente ao movimento de consolidação. A verdade é que neste momento temos mais uma tendência de consolidação descendente em triângulo do que propriamente uma possibilidade de um breakout limpo. Já não podemos
queremos sequer colocar essa possibilidade neste momento, podemos sim colocar a possibilidade de termos uma consolidação em triângulo que depois faça o breakout ascendente. Ainda assim, eu penso que é possível, já que neste momento estamos no topo do triângulo, é possível, repare-se, a linearidade do movimento depois de tocar na base do triângulo até a sua parte ascendente, ou temos já o breakout, estamos neste momento com 1.2, 3, enfim, podemos considerar aqui um quarto ponto falhado, 5, 6, 7. Normalmente um triângulo não se prolonga durante tanto tempo, faz o breakout no quinto ponto. Mesmo que consideremos este como um ponto e não como 2, temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos, teríamos tido um eventual breakout descendente. Podemos ter o breakout ascendente para já, não me parece, por aquilo que se tem figurado, que iremos ter um breakout durante a próxima semana. Repare-se que o volume ascendente, o volume durante a subida foi descendente, por isso também não há grandes sinais de força. Na minha opinião, vamos ter mais uma retração até à base deste movimento consolidativo e depois aí sim podemos ter uma eventual definição. Para já, e nos últimos meses, já desde dezembro, neste caso em concreto no Nasdaq, temos vindo a negociar neste range de preços que está a afunilar, mais cedo ou mais tarde vai partir, tanto para um lado como para o outro, seja para um lado ou para o outro. Eu, neste momento, não arrisco sequer dar uma possibilidade. Na próxima semana, aquilo que acredito que vai acontecer é uma retração até à base do triângulo. Vamos olhar aqui para o gráfico horário muito rapidamente. Da mesma forma que eu tinha referido em relação ao S&P, também o Nasdaq fez aqui a quebra deste movimento de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior. Deu aqui uma eventual oportunidade de compra de curto prazo, mas neste caso, como o range era mais apertado, porque estamos a falar de um range ascendente diagonal, a possibilidade de uma compra para vender na parte de cima acaba por não ser tão lucrativa como se estivéssemos a falar de uma extensão que viesse até aqui, por exemplo, aos 4.340 pontos, se quisermos traçar um paralelo com o S&P. Da mesma forma que este era o ponto de referência para uma eventual reversão da tendência de curto prazo, deixamos agora aqui esta referência nos 4.185 pontos, mais coisa, menos coisa, como referência para uma eventual rally descendente. Vamos ver o que é que acontece, mas para mim, na minha opinião, e tendo em consideração que estamos a entrar em zona de resistência também, diria que na próxima semana teremos aqui uma semana de alguma pressão vendedora no Nasdaq. Vamos ver o que é que acontece, mas para já não estou então ainda otimista o suficiente para acreditar num breakout limpo do ponto de vista ascendente. Terminando no Dow Jones, o Dow Jones de certa forma acabou por surpreender. Enfim, de certa forma era expectável, eu tinha deixado aqui uma projeção até ao topo desta consolidação também. De certa forma era expectável que tivéssemos a quebra em alta, porque repare-se que a diagonalização é muito mais descendente do que no caso do Nasdaq. Ainda assim temos aqui uma fortíssima resistência que marca os máximos e que, como tem vindo a prolongar-se temporalmente, dá também força à teoria de resistência e isso acaba também por enfraquecer este movimento ascendente. Não acredito muito, uma vez mais, que tenhamos um breakout efetivo da zona de resistência. Gostaria de ficar surpreendido com o movimento, mas não estou muito esperançoso em que tal aconteça. Por isso, acredito também que possamos ter aqui, no médio prazo, uma intensificação da resistência e uma eventual reação em baixa. Quero com isto dizer que acredito que o movimento ascendente que ocorreu no dia 5 de fevereiro foi um movimento de falso breakout. Vamos ver aqui no gráfico horário com maior precisão. Não obstante, repare-se que o Dow Jones, dos três índices que estamos a analisar, foi aquele que deu uma melhor oportunidade de compra no curto prazo. Tínhamos aqui uma clara definição em termos de máximo relativo, aqui nos 17.430 pontos. O seu breakout ascendente representaria um rally potencial ascendente. Foi exatamente isso que aconteceu. Deu uma boa oportunidade de compra com o stop trigger aqui acima deste máximo relativo. Tivemos depois, inclusive, aqui uma consolidação intermédia do movimento, mais um breakout ascendente. Neste momento, mesmo para o curto prazo, o movimento parece-me ir um pouco esticado. Repare-se,
Repara-se, nota-se aqui ainda melhor neste gráfico a forte consolidação de preços nesta zona de máximos relativos de médio prazo, e isso dificultará certamente a progressão ascendente do índice. Da mesma forma que estava algo negativista para o Nasdaq e S&P durante a próxima semana, também aqui no Dow Jones vou deixar aqui uma indicação neutral descendente. Não coloco de lado a possibilidade de termos um breakout ascendente, mas acho pouco provável dado o histórico anterior. No que diz respeito ao médio e longo prazo, de qualquer um dos três índices analisados não há nada a dizer, temos uma clara tendência ascendente e, para já, neste caso em concreto, temos aqui uma referência bem definida nos 17.085 pontos para o médio prazo, longo prazo aqui nos 16.110 pontos. Vamos então ver o que acontece nos Estados Unidos durante a próxima semana. Por hoje é tudo então, obrigado a todos pela atenção e um resto de bom fim de semana.